gente vem olhando aí nos últimos tempos, últimas décadas, ah, no surgimento desse mundo de startups, ah, os ecossistemas que a gente chama, né, de aceleradoras e tudo mais, que são formados, esses ecossistemas, muito deles patrocinados por grandes empresas. E aí eu acho que vale a gente separar aqui um universo de grandes empresas, de governança, de estrutura, de modelos de negócio, tudo mais, de gestão, de startups e médias empresas e outros modelos. Isso por quê? Porque, pelo menos na minha opinião, eu vejo que esse movimento começou a fazer com que muito desse modelo de gestão de grandes empresas fosse replicado começando com as startups, né? E desse movimento de startups também começou a surgir a visão puxa, isso também pode ir para todo tipo de empresa. Não precisa ser só grande empresa. Quando a gente fala de conselho, não precisa ser só grande empresa. E aí começou a se replicar o modelo de conselhos, né? Eu mesmo participei de vários desses. Uh, mas aí, quando começou a se replicar esse modelo de conselho, começou a surgir modelos diferentes. A gente fala de conselho de administração, do peso de um conselho de administração, de um conselheiro, né, de administração, de colocar ali, dar eu falo que ele põe o seu CPF ali, né, e responde por aquilo, pelas decisões, muitas vezes. Mas aí também Exato. surgiram os modelos de conselho consultivo, que é diferente um pouco. Tão estratégico, tão importante quanto, mas também tem algumas diferenças. Eu queria que você explicasse primeiro se faz sentido, se foi meio esse movimento que eu fiz a leitura aqui, e explicasse para mim, para a gente começar, a diferença de o que é um conselho de administração, o que é um conselho consultivo, o papel deles, o papel da própria formação da pessoa e que benefícios que isso pode trazer para as empresas. A gente vai falar também Le- depois de médias empresas, grandes, mas, enfim, a diferença desses dois. Legal, Márcio. Primeiro, obrigado pela pergunta aqui. E sim, né? Muita gente pergunta: a empresa é grande porque tem conselho ou tem conselho porque é grande? E por que uma empresa média não poderia também acessar essas ferramentas de governança? E no final do dia, o papel do conselho, do colegiado ali, Márcio, é proteger a empresa, a longevidade. Mais do que isso, é pavimentar, iluminar e sinalizar a rodovia dessa empresa para o futuro. Ter a visão para fora, né? Então, ou seja, o que o mercado, a tendência, o que a concorrência, o segmento de mercado está atuando ou fazendo. Então, o papel do conselho, seja ele de administração ou consultivo nesse primeiro momento, é sim antecipar e ter visão de longo prazo. O conselho, ele tem então essa característica de trazer todo o planejamento estratégico, a visão estratégica para onde caminha aquela empresa, aquele setor. Então, é algo muito nobre que a gente tem aqui junto à Board Academy. A gente tem o privilégio de ter formado um pouco mais de 10.500 conselheiros executivos, conselheiros, board members, se atualizando, porque no mundo dos negócios não tem jeito, né? Eu costumo dizer que no mundo dos negócios não existem novos erros, Márcio. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. Isso quer dizer o seguinte: o papel do conselho é proteger, então, esses negócios. E aqui, falando das principais diferenças que a gente tem do conselho de administração, conselho consultivo, e existem mais dois outros conselhos, que é o conselho fiscal. Sim. Então, grandes empresas, empresas listadas na Bolsa, precisam também, por força de lei, ter constituído o conselho fiscal. E por último, a gente tem um conselho de família. As empresas familiares também têm adotado essa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante para ter também um conselho de família. Então, a principal característica e diferenças que a gente tem do conselho de administração é que, nesse caso, as pessoas que fazem parte do conselho de administração, elas são responsáveis na pessoa física pela tomada de decisão que são feitas aí nas reuniões, nos quarters, na apresentação de resultado. Ou seja, quem está fazendo parte do conselho de administração é responsável na pessoa física. Já no conselho consultivo, não. O conselho consultivo ele tem um papel muito mais de orientador, de dar sugestões, de dar recomendações. Então, nesse caso, ele não é
o conselheiro consultivo ou o conselho consultivo, o colegiado do conselho consultivo, ele não é responsável na pessoa física. Ele está ali, então, como um grande mentor, esse colegiado como um grande mentor do fundador ou do CEO da empresa, mais orientando do que cobrando, né, desafiando ali o CEO, o fundador da empresa. Então, essas são as principais diferenças que a gente tem entre um conselho de administração e um conselho consultivo, que é o que a gente prega aqui.